Graça e paz, queridos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos juntos aqui de maneira presencial, que bom estarmos juntos também com você que está em casa nos assistindo agora pelo YouTube. Que bom, queridos, estarmos nesse momento tão especial de adoração ao Senhor Jesus. É um momento maravilhoso onde nós, como igreja do Senhor Jesus, nos reunimos, amados, para adorar a esse Deus que é grande. A um Deus que é maravilhoso, a um Deus que está tão presente na nossa vida, mais do que muitas vezes nós podemos imaginar. Um Deus que provê, um Deus que está ao nosso lado, que sente, que sabe daquilo que nós sentimos, que sabe das nossas dificuldades e que em momento algum o controle fugiu das suas mãos. E nessa noite, dando continuidade então ao tema que nós estamos vendo, nesse mês nós vamos tratar sobre algo muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos. Nós vamos falar nessa noite sobre santidade. E eu gostaria de trazer uma mensagem muito prática na nossa vida sobre santidade. Algo muito prático, algo totalmente vivenciável, algo que nós de verdade podemos viver no nosso dia a dia, na nossa rotina do nosso dia a dia. Algo que nós podemos viver de uma forma muito sincera e honesta para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Nós não vamos ler agora, mas deixa ali engatilhado. Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios capítulo 4, verso 25. E quando nós voltamos um pouco ainda, nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 25, mas antes nós vamos voltar um pouquinho. Capítulo 4, 17 fala o quê? Não devemos mais andar como nós andávamos antes. Ou seja, há um antes e um depois na vida de todo cristão. Antes nós andávamos assim e agora nós não andamos mais assim. Nós andamos de outra maneira. Ou seja, há um antes e há um depois antes de nós sermos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus na nossa vida. E esse antes se refere ao quê? A vida que nós vivíamos antes de nós sermos alcançados pela graça de Deus. Antes de Cristo entrar na minha vida. Antes de eu ser alcançado pela graça de Deus. Então nós vivíamos de uma maneira, mas agora que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós passamos a viver de outra maneira. Nós somos de Cristo e nós pertencemos à nova realidade de Deus. Nós somos parte da família de Deus. Isso não foi algo que partiu de nós, mas partiu do próprio Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos libertou de onde nós estávamos e nos trouxe para uma nova vida. E o verso 18, ele nos fala, 18 e 19, ele fala do andar segundo os gentios. Isso fazia parte da nossa vida antiga. Nós andávamos segundo os gentios, segundo aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo faz, nós andávamos segundo essas questões. Porque nós não tínhamos o conhecimento. Nós até líamos a palavra de Deus, mas nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Porque hoje o Espírito Santo ministra aos nossos corações para que possamos ter o entendimento dessa palavra escrita para nós nos nossos dias. O verso 20, ele nos fala, então, que não foi sempre assim. Em Jesus, que Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Jesus é o que me faz diferente, queridos. Jesus é o que transforma a minha vida, que muda a minha vida. Que faz as minhas atitudes serem diferentes. Que faz o meu caminhar diferente. Que faz o meu viver diferente nesse mundo.
Jesus é toda a diferença na minha vida e na sua vida. E é interessante nós entendermos que o próprio Senhor Jesus é que introduz essa mudança na nossa vida. É o próprio Senhor Jesus que faz essa transformação através do seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, que faz toda essa diferença, que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida, que direciona a nossa vida. Então, os versos 22 e 23 e 24, Paulo explica como funciona a vida do cristão, como funciona a caminhada cristã. Quais as implicações que exercem sobre a nossa vida o poder de Deus. E uma figura de linguagem que Paulo usa aqui, bastante interessante, que ele usa aqui é quando nós chegamos em casa do nosso trabalho, chegamos cansados, muitas vezes suados, nós chegamos em casa e tomamos aquele banho refrescante, trocamos a roupa e colocamos uma roupa nova. E é isso que Jesus faz na nossa vida, meus amados. É isso que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Nós nos revestimos todos os dias, deixamos aquela velha natureza humana, o velho homem, e nós nos vestimos de um novo homem. Nós nos revestimos de algo novo, vindo do próprio Senhor Jesus para a nossa vida. Temos 4 exemplos daquilo que nós vamos ver nessa noite, 4 contrastes que está nesse texto. A Bíblia diz, parar de mentir e dizer a verdade. Também fala de não para a mágoa, e sim para a ira santa. Também fala de parar de roubar e dizer sim para o trabalho. Não para a palavra suja, e sim para a palavra que abençoa. Eu acho interessante nós entendermos que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso. Paulo está especificamente falando à igreja, às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, as pessoas que têm o Espírito Santo morando dentro de cada um. E como eu posso dizer isso? Porque o verso 25 ele diz, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo aqui está falando especificamente de uma palavra direcionada de Deus. Paulo foi inspirado por Deus para escrever essas palavras e direcionar a igreja do Senhor Jesus. E agora sim, então eu gostaria de passar, depois dessa introdução, de um contexto, do que nós vamos ver agora, para a palavra que realmente vai ser a base para a mensagem desta noite. Então, Efésios capítulo 4, verso 25 ao 29. Diz assim, Efésios capítulo 4, 25 ao 29, diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É interessante nós observarmos que no verso 25 ele começa com 2 palavrinhas bastante interessantes. Ele diz, por isso. Ele está se remetendo a uma razão anterior ao que nós estamos vendo agora. Por isso, que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos o seu povo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, e nos chamou pelo Espírito Santo, e nos tornou parte da família de Deus. Por isso, pare de mentir.
Nós não vamos parar de mentir, meus amados, amada igreja do Senhor Jesus, para nós irmos para o céu. Nós não vamos parar para nós garantirmos um lugar no céu. Eu vou parar de mentir para que eu possa ter um lugar no céu, possa ter uma morada no céu. Não é essa a nossa motivação, não é essa a nossa motivação. Mas nós vamos parar de mentir porque Jesus já fez algo especial. Jesus já nos deu gratuitamente o céu. Então esse sentimento de eu não vou mais mentir, mas eu vou falar a verdade, é um sentimento de gratidão que nós temos por aquilo que Jesus já fez por nós. E uma citação de Lutero, que eu achei bastante interessante, ele fala que a lei nos leva a Cristo para a justificação, porque a lei diz que todo mentiroso vai para o inferno. Daí eu olho para a minha vida e digo, ai de mim, porque eu sou mentiroso desde criança. A lei me diz que todo mentiroso vai para o inferno. Aí eu penso, ai de mim, porque eu sou mentiroso. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou mentiroso. E a lei nos diz, não matarás, não darás falso testemunho. E o que nós precisamos, amada igreja, é de alguém que nos perdoe da nossa mentira. Alguém que nos salve da nossa mentira. E Jesus Cristo morre na cruz por causa da minha mentira. Jesus Cristo morre na cruz porque eu sou mentiroso, porque eu sou pecador. Aí nós dizemos não para a mentira e sim para a verdade. Nós dizemos não para tudo aquilo que o mundo nos oferece. E nós dizemos sim para aquilo que Cristo já fez por nós. O verso 25, ele nos diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Mentir sempre, em qualquer circunstância, não agrada a Deus. Mentir sempre vai ser pecado, meus queridos. Não há como nós justificarmos a nossa mentira. Mentir em qualquer circunstância é pecado. Mentir em qualquer momento, em qualquer circunstância, vai ser sempre pecado. Eu posso acreditar e posso falar de consequências diferentes, sim. Há consequências diferentes, mas não há como nós justificarmos a nossa mentira diante de Deus. Há sim consequências diferentes. E eu acredito que nunca chegará o momento. Eu acredito que nunca chegará o momento onde qualquer forma de mentira vai ser justificável diante de nosso Deus, diante do nosso Senhor. Meus amados, Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de retidão, um Deus da verdade. Na realidade, a Bíblia sempre atribui a mentira ao diabo. A mentira sempre é atribuída ao nosso inimigo, ao diabo, tanto é que ele é chamado de o pai da mentira. Não há como nós justificarmos a mentira, meus amados, como nós contarmos uma mentira, nós vivermos uma mentira na nossa vida. Não há como nós passarmos a vida mentindo, não há como nós nos protegermos através da mentira, não há como nós nos desculparmos contando mentira. Isso tem um efeito direto para a nossa vida.
para a vida de santidade que tanto nós almejamos diante de Deus, de vivermos uma vida de santidade, de vivermos uma vida separada das coisas desse mundo, mesmo estando nesse mundo. Como eu falei, são questões muito práticas que precisam ser constantemente revistas por nós. Porque elas sim têm um efeito na nossa vida, um efeito direto na nossa vida, em relação à nossa salvação. Em relação à nossa santificação. A Bíblia é muito clara quando diz: não mentirás ou não darás falso testemunho. De maneira que o apóstolo Paulo escreve, e ele está dizendo que não continuem a mentir. A palavra que foi escrita aqui, ela dá a ideia de interromper uma continuidade, interromper aquilo que nós fazíamos antes e começar a fazer algo novo. De nos despojarmos da velha vida, de nós nos abstermos da mentira e falarmos a verdade. E os cristãos daquela época, os cristãos de Éfeso daquela época, quando Paulo escreveu, eles viviam uma época diferente, porque eram pagãos. E talvez essa questão da mentira fosse algo muito, muito comum entre eles, naquela época que o apóstolo Paulo escreveu. Claro que isso não tem nada a ver com os dias que nós vivemos. Não tem nada a ver com a sociedade onde nós vivemos. A mentira não tem nada a ver com a sociedade, com os dias que nós vivemos. É ou não é? É o chamado jeitinho brasileiro, que nem sempre tem a ver com a verdade. Há um tempo atrás nós fomos, eu e um funcionário de compras da empresa onde eu trabalho, nós fomos a visitar um fornecedor da empresa onde eu trabalho. E na volta nós paramos no restaurante para almoçar, e na hora de pagarmos, eu pedi a notinha para apresentar na empresa, e o rapaz do caixa falou: você quer que eu faça no valor? Eu disse: sim. Talvez essa questão de de dar um jeitinho, de levar um por fora, sabe? Talvez esteja tão incutido na cultura que nós vivemos, meus amados. Talvez isso seja tão automático, sabe? De conseguir de levar uma vantagem em alguma coisa. Ainda que for algo simples, pouco. Mas talvez essa cultura, sabe, da desonestidade, da mentira, esteja incutida na nossa vida. Mas a Bíblia diz que esse viver pertence aos gentios. Não pertence mais ao povo de Deus, à nossa realidade, à nossa nova realidade. A realidade onde Cristo Jesus, onde o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. O verso 25 diz: fale cada um a verdade. Fale cada um a verdade. Está chamando para o pessoal, está chamando para o individual. Olha, Fábio, fale a verdade. Não está falando no coletivo, mas está falando no individual. Está chamando a responsabilidade para o individual. Fale cada um de vocês a verdade. Cada um de vocês deve falar a verdade. Talvez parar de mentir seja mais fácil do que falar a verdade. Porque geralmente falar a verdade, nós evitamos isso. Por quê? Porque gera confronto. Porque gera indisposição. Talvez falar a verdade, nos nossos dias, nós fugimos disso para não questionar, para não gerar desconforto. Por isso, muitas vezes, nós preferimos não falar a verdade para não gerar desconforto. Mas algo importante que também nós precisamos aprender, e eu tenho aprendido isso, queridos. Eu já fui mais bruto do que eu sou hoje. Essa sensibilidade nós precisamos desenvolver na nossa vida.
Sabe aquele super sincero? Lembra do super sincero? A verdade, ela precisa ser falada. Mas há o tempo e o momento certo de falar a verdade. O jeito certo de você falar a verdade. E essa sensibilidade, nós cristãos, nós crentes, nós precisamos aprender a desenvolver isso na nossa vida. Essa sensibilidade de chegar e falar a verdade no tempo certo, da maneira certa, no lugar certo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Precisamos desenvolver essa sensibilidade. A ética cristã, queridos, não se refere somente ao parar de mentir, mas dizer a verdade. E sabe de uma coisa? O falar a verdade vai ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E nós temos razões de sobra para isso, porque a Bíblia diz que porque somos membros uns dos outros. Somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versos 26 e 27, do capítulo 4 de Efésios, ele diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos. Aí nós vamos para o verso 31. Aí eu fiquei pensando nisso. Verso 31 diz: longe de vós toda amargura, cólera e ira. Opa! No verso 26 ele fala que nós devemos nos irar. Irai-vos. E no 31 ele diz: longe de vós toda a ira. Como assim? Agora a Bíblia está se contradizendo? Na realidade é como se Paulo dissesse: não pequem, mas fiquem irados. Na verdade também existem dois tipos de iras diferentes. A ira que o verso 26 está falando aqui, presta atenção nisso que isso é importante. É a justa indignação, a afronta feita às coisas de Deus. A justa indignação feita, a justa indignação pela afronta feita às coisas de Deus. Sabe, essa ira do verso 26 é aquela ira quando você sente, quando você vê que o nome de Cristo está sendo blasfemado. Essa ira santa que o verso 26 diz: irai-vos, é aquela ira que você sente quando você vê uma injustiça acontecendo a alguém. Essa ira santa que o verso 26 está falando é quando você vê uma covardia, quando você é alguém que está sendo injustiçado. Quando você vê o nome de Jesus Cristo sendo jogado no chão, sendo jogado na lama, sendo blasfemado. Essa é a ira que o texto de Efésios está falando, do verso 26. Vivemos dias, eu ouso falar, vivemos dias onde talvez nós precisamos de pessoas que fiquem mais iradas pelo justo motivo. Nós vivemos dias onde talvez nós precisamos de mais pessoas que se irem pelo justo motivo. Porque a ira que a Bíblia condena é aquela ira que é fruto da minha frustração pessoal. Essa é a ira que a Bíblia condena. Mas a ira de que nós estamos falando, ela não foca em mim, mas ela está fora de mim. Eu estou indignado pela corrupção e mentira que nós vivemos na nossa política por algumas pessoas no nosso país. Eu estou indignado porque muitos crentes vivem uma mentira nas suas vidas. Essa é a indignação que nós devemos ter, meus amados. O que falta nos nossos dias é esse tipo de uma ira justa. Quando nós vemos o nome de Cristo sendo blasfemado, quando nós vemos uma injustiça acontecendo com alguém. Porque quando nos falta essa ira,
nós nos calamos. Nós nos fechamos em nós mesmos, nós nos acovardamos, nós não fazemos nada, nós nos omitimos, nós nos tornamos cúmplices até. Nós consentimos. Quando nós nos calamos, nós nos tornamos cúmplices. Eu quero dizer a você nesta noite que há lugar sim na nossa vida para uma ira justa. E a Bíblia também diz: não pequeis. E o que seria esse não pequeis? É quando essa ira que é justa, quando nós iramos de maneira justa, porque nós vemos o nome de Cristo sendo blasfemado, quando nós vemos uma injustiça na vida de alguém, quando alguém comete uma injustiça conosco, é quando essa ira justa se transforma em rancor, vingança, mágoa e ódio. E isso eu posso dizer a você que não é nada difícil de acontecer. E a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique irado por muito tempo. Não deixe essa ira passar de um dia para o outro. Porque essa ira facilmente se transforma em algo nocivo para a sua vida. E aquele sentimento que você guardou no seu coração pode se transformar em algo muito ruim para você. Aquele sentimento que no início era algo justo, porque foi cometida uma injustiça contra você, facilmente pode se transformar em algo extremamente nocivo para você, que vai destruir você, que vai destruir os relacionamentos e até vai destruir a sua vida, principalmente quando isso envolve relacionamentos íntimos, pessoais. Principalmente esse sentimento quando envolve os nossos relacionamentos mais íntimos, de pessoas que nós amamos, de pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, do nosso círculo de pessoas que nós amamos mais, que nós temos mais intimidade. Aí alguém praticou uma injustiça contra você e você fica indignado com essa pessoa. Mas não deixe passar de um dia para o outro. Não deixe passar tempo demais essa ira no seu coração. Porque esse sentimento vai se transformar em mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança. Esse sentimento vai se transformar em ressentimento, em afastamento, em indiferença. E preste atenção em algo muito importante. O diabo vai usar isso, que pode ter começado com algo bom, uma ira justa, por uma injustiça que você viu, por uma injustiça que fizeram com você, pode transformar isso em ressentimento. E eu gostaria, Igreja do Senhor Jesus, que nós atentássemos para essas coisas que são importantes para nós. Preste atenção em algo importante: no corpo de Cristo, dentro da igreja, isso é algo destruidor. Isso será usado para causar divisão, falatórios dentro da igreja. Cristãos ressentidos são presas fáceis do diabo. Cristãos ressentidos são disseminadores de todo tipo de coisas ruins dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Precisa resolver essas coisas. Não deixe passar muito tempo. Precisa resolver essas coisas com perdão, com reconciliação, com confronto, conversa, oração conjunta. Não deixe o seu coração encher de ressentimentos. Por isso eu digo nessa noite a você: cuide do seu coração. Cuide do seu coração, cuide dos seus sentimentos. Cuide daquilo que pode ter brotado por algo justo.
mas que pode se transformar em algo muito ruim para a sua vida. E quando isso entra no casamento, você pode até ficar irada com o seu marido, provavelmente você tem razão. Mas não deixe passar isso muito tempo. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe passar para o dia seguinte. Porque o diabo vai começar a usar isso. Está vendo que ele não ama mais você? Talvez veja como ele está indiferente a você, como ele está distante de você, como ele não se importa com você. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ressentimento é combustível que o diabo vai usar para incendiar o teu coração contra pessoas que no fundo você ama. Talvez você esteja ressentido no seu coração contra pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, contra pessoas que fazem parte do seu dia a dia, e no fundo você ama essas pessoas. O 28 nos fala assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Pare de roubar. O furto talvez seja algo que seria muito aceito naquela cultura, daquela época. E nós vivemos dias, meus amados, de uma dificuldade. Vivemos dias onde a própria situação econômica, do nosso país, onde nós vivemos por causa talvez dessa pandemia, e isso acaba pressionando as pessoas e a levá-las a uma tentação maior, à desonestidade, onde as pessoas são mais afetadas e são levadas mais à tentação de serem desonestas. Talvez seja mais fácil ser honesto quando está tudo bem na sua casa, quando as contas estão em dia, quando não falta nada na sua mesa, quando está tudo tranquilo. Mas aí, quando começam a chegar as contas e você não tem o dinheiro, e aí, quando começam a chegar as coisas, quando começa a faltar aquilo que normalmente tinha na sua mesa e agora você tem que cortar. Talvez nesse momento muitas pessoas são muito mais tentadas nessa área. Mas é preciso dizer não. Vivemos dias onde essa tentação pode ser maior para alguns. E a Bíblia diz, não furtarás. Essa sim continua sendo a expressão máxima da vontade de Deus para a nossa vida, meus amados. E o verso 28b, ele nos fala assim: fazendo com as próprias mãos, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado quando eu vi a motivação que o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Deus, colocou como motivação para o nosso trabalho. Para que tenha como acudir o necessitado. Trabalhe com as próprias mãos, porque isso é bom, e para que você tenha como acudir ao necessitado no dia mau. Queridos, isso muda a nossa vida. Isso muda as nossas atitudes, isso muda os nossos conceitos, isso muda uma sociedade. Sim, nós precisamos nos preocupar com a nossa família, com o sustento da nossa família, com as contas, com a comida, vestuário e tudo mais. Sim.
Mas a motivação que ele coloca aqui, para você acudir ao necessitado, queridos, é algo maravilhoso. Trabalhar para que possamos acudir ao necessitado no dia difícil. E aí nós olhamos para a sociedade, onde nós vivemos uma sociedade cada vez mais egoísta, centrada em si mesma, que só pensa no próprio umbigo. E essa motivação que o apóstolo Paulo coloca aqui, meus amados irmãos, é uma motivação elevada. É um nível elevado. A motivação que está descrita nesse texto, queridos, é uma motivação elevada. E eu pensei, quando eu estava preparando essa mensagem, eu não posso deixar passar isso em branco. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Eu não tenho como deixar passar isso em branco. E eu quero dizer que é motivo de grande louvor a Deus. É motivo de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa igreja tem vivido essa visão elevada, queridos. Nós, como igreja do Senhor Jesus, isso é para a glória do Senhor. Porque temos orado por isso. Para sermos uma igreja de fato relevante na vida das pessoas. Vida na vida. Nós, como igreja, temos vivido essa visão elevada, queridos, de acudir ao necessitado nos tempos difíceis, no dia mau. Eu acredito que dando prioridade à necessidade de pessoas, de gente, e deixando talvez em segundo plano as coisas materiais, aos projetos que envolvem o material, que envolvem a estrutura. A igreja tem acudido, tem servido as pessoas, e isso é motivo de louvor. Na época que nós estamos vivendo, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade de olhar para a vida do nosso irmão, para olhar para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso dia a dia. E termos essa necessidade de olhar e observar e tomar uma atitude. De acudir ao necessitado no dia mau. E o verso 29, então, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe aqui é uma palavra que no grego, no original, ela significa podre, roto, inútil, algo que está tão gasto, algo que está de tão gasto não serve para mais nada. Era a palavra que era usada para descrever uma fruta podre, algo que estava apodrecido, que não servia para quase mais nada. E quando nós lemos esse texto, muitas vezes nós pensamos que o apóstolo Paulo está falando sobre palavrão, e não é isso. Porque o contraste, ele fala de uma palavra boa para a edificação. Ou seja, não fale mal do seu próximo, não passe adiante uma mentira, não passe adiante uma informação que você não verificou. Não fale de coisas que transmitam impurezas. Mas fale, que saia da sua boca palavras que sejam boas para edificação, de acordo com a necessidade do seu irmão. E assim, a Bíblia diz, se transmita a graça aos que ouvem. E aí nós falamos muito sobre graça, né? Falamos muito sobre graça, que a graça nos alcançou, falamos que nós fomos salvos pela graça de Deus, e que somos libertos pela graça e misericórdia de Deus. Mas aí eu me pergunto, de que maneira também que essa graça é transmitida às pessoas? De que maneira nós como igreja, transmitimos graça às pessoas? É através da palavra de Deus, que está escrita quando nós pronunciamos a alguém. Quando você percebe que alguém não está bem, que está cansado, aí você traz uma palavra de bênção e de fortalecimento que vai levantar aquela pessoa. Aí você vê que alguém
Você percebe que alguém está se sentindo culpado, está extremamente entristecido, e você traz uma palavra de consolo, de perdão para aquela pessoa. Isso é transmitir graça aos que ouvem. É transmitir graça a alguém. E Deus vai usar você, meu amado irmão, para transmitir graça a alguém. E eu quero concluir essa mensagem nesta noite dizendo que nós vimos 4 situações muito comuns na nossa vida. Situações que nós vivemos no nosso dia a dia, que passam pela nossa vida no nosso dia a dia, que foram transmitidas através de uma inspiração de Deus para o apóstolo Paulo. Talvez eu ou você que está aqui nesta noite presencial, ou você que está em casa nos assistindo, talvez você se encaixe em alguma dessas situações. Talvez que você que está nos assistindo, ou você que está aqui, talvez possa se enxergar em alguma dessas situações. Na mentira, na mágoa, talvez algum ressentimento esteja no seu coração. Talvez no seu coração esteja algum desejo de vingança. Talvez no seu coração esteja algum ressentimento ruim, que com certeza está fazendo mal para a sua vida. Talvez no seu coração esteja algum sentimento de mágoa. Mas nós precisamos entender que se você é de Jesus, se você está unido ao corpo de Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você pode dizer não para a mentira, para a mágoa, para o furto e para a palavra torpe, e dizer sim para a verdade, para o trabalho, para a ira justa e para tudo aquilo em que então agrada a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que você pode começar algo novo hoje na sua vida. Você pode começar algo novo na sua vida. E você que está aqui, você pode ficar de pé nesse momento e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, de maneira presencial, alguns estão aqui nessa noite, Deus, também alguns estão em casa nos assistindo, Senhor. E eu tenho certeza absoluta que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é algo que fere o nosso coração, algo que confronta o nosso coração, que confronta o nosso conhecimento, que confronta a nossa vida, que traz muitas vezes desconforto àquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos acostumados a viver no nosso dia a dia. E essa palavra vem de encontro a isso muitas vezes e nos tira dessa zona de conforto e nos tira de onde nós estamos para nós vivenciarmos algo diferente. Constantemente nós somos confrontados com a palavra de Deus, constantemente nós somos confrontados com situações em que o Senhor Jesus nos coloca para nós vivermos algo diferente, para nós crescermos a nossa vida, para nós desenvolvermos a nossa salvação, para nós desenvolvermos a nossa santificação. Senhor Jesus, nessa noite nós vimos, Deus, algo da Tua palavra tão importante para a nossa vida. Nós que temos desejado, Senhor Deus, sermos de fato relevantes na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós que temos desejado viver uma vida de santidade, Senhor Deus. Vimos coisas tão práticas, Deus, que nós constantemente vivenciamos isso na nossa vida, Deus. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, a vivenciarmos a verdade na nossa vida, Deus. Que sai da nossa boca, Senhor Deus, palavras de edificação, Senhor. Que não estejam nas nossas mãos coisas que são furtadas, Deus, de várias maneiras. Que não saia da nossa boca mentiras, Deus. Mas que nós possamos vivenciar a Tua palavra. Ainda que isso nos custe algo, Senhor. Nós te louvamos, Deus, e exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és um Deus presente.
Um Deus maravilhoso, um Deus que é grandioso e que está aqui nessa noite também, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.